Nós fazemos isso dominicalmente, ouvimos a palavra do Senhor. E hoje nós vamos falar, e vamos começar a falar em maio sobre relacionamentos. Eu entendo que se Deus coloca diante de nós esta temática, e para olharmos para a Bíblia, para essa temática, é porque nós precisamos estar atentos a esse tema. Mas ele, talvez diferente dos outros temas, é um tema que acaba mexendo com a gente porque fala muito do dia a dia. Fala do relacionamento que eu tenho com meu irmão dentro da igreja, fala do relacionamento que eu tenho com as pessoas no meu trabalho, na escola, fala com o relacionamento dentro da minha casa. E talvez a gente se proteja de todas as formas, porque qualquer coisa que mexa com a gente se protege, porque sabe que falar de algumas coisas dói. Muitas vezes, corremos um risco sério de transformarmos esse momento num momento apenas reflexivo. E ele tem a tendência de ser assim, porque eu falo e vocês escutam. Por isso que de vez em quando eu faço uma pergunta para que você interaja, mas a ideia é que realmente não sou eu que falo, é Deus que fala. E se Deus fala, Deus está dizendo coisas para você. E se Deus está dizendo essas coisas para você, é porque Deus sabe que você precisa, não eu. Talvez quando eu olhasse daqui de cima, e como eu olho agora, eu conheço, às vezes, as particularidades da vida de muitos irmãos. E talvez eu teria na minha cabeça vários argumentos do que você precisa. Mas para mim também é um exercício de falar aquilo que Deus colocou no coração a partir da sua palavra, não a partir daquilo que eu sei. Mas tem um processo que é muito interessante, é que você sentar aí e fazer a oração de dizer assim: Senhor, eu estou aqui completamente desarmado, completamente disponível para aquilo que o Senhor tem para me dizer. E mais do que isso, é se quando você saiu de casa, você pediu isso a Deus. Senhor, eu quero nesta noite ouvir a tua voz. Ou você simplesmente veio para o culto. Se você até agora não pediu que Deus falasse com você, eu queria pedir que você orasse agora. Que a gente ficasse 10 segundos em silêncio, pelo menos. Mas que você abaixar sua cabeça e dissesse assim: Senhor, me ajuda a parar. Vou pedir para você, seja atento, aguenta a sede, aguenta para ir no banheiro. Aguenta muitas coisas, não ceda à tentação de olhar o celular que pode vibrar, coloca ele no silencioso total, desabilita tudo. Nós precisamos mudar a nossa postura, porque senão a nossa vida não muda. Eu queria convidar você a começar orando, pedindo que Deus abra o seu coração. Não sei o quanto vai incomodar para você, não sei o quanto Deus tem para dizer para você, mas sei que Ele preparou algo muito especial para você. Então vamos orar? Maravilhoso bom Deus, o Senhor não nos criou para ficarmos sozinhos. Lá no Jardim do Éden, quando Adão estava só, o Senhor mesmo afirmou que não era bom que aquele homem estivesse só. Foi decisão do Senhor fazer uma auxiliadora idônea, chamada Eva, constituir então a primeira família. De Adão e Eva nasceram filhos, até chegarem à nossa geração. E assim nós aprendemos que, pelo Senhor, que a família é lugar de relacionamento, que além da família nós temos outros níveis de relacionamento. Aprendemos que a tua casa é lugar de relacionamento. Aprendemos, Senhor, muito com os relacionamentos. Mas aprendemos principalmente que o Senhor ama quando esses relacionamentos correspondem à tua vontade. Nós pedimos então que o Senhor nos ajude a ouvir a tua voz nesta noite
e entender que o Senhor nos fala com todo carinho, não simplesmente para aprendermos mais sobre relacionamento, mas para consertar os relacionamentos que já temos. E se de alguma forma, Deus, estamos falhando nos nossos relacionamentos, que o Senhor nos dê disposição, motivação, e de fato transforme o nosso coração para perdoarmos e para pedirmos perdão. Pedimos que o Senhor nos ajude. Se o Senhor não fizer isso, corremos o risco de ficar apenas no ambiente teórico. Mas mais do que isso, Senhor, a palavra do Senhor não é simplesmente porque estamos vivendo pecados ou problemas. A palavra do Senhor nos aponta a tua vontade. Podemos hoje não viver nenhum problema de relacionamento, nem dentro de casa, nem fora de casa. E nós louvamos o teu nome por isso. Mas não significa, ó Deus, que devemos estar desatentos, porque a tua palavra nos adverte para aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Que a tua palavra então fortaleça o nosso coração e nos ajude a sermos mais parecidos com o Senhor Jesus. Abra os nossos ouvidos, abra o nosso entendimento e nos ajuda, em nome de Jesus. Amém. O coração é muito mais do que um órgão responsável pelo bombeamento do sangue. O coração representa metaforicamente muitas coisas. Quando falamos de pessoas frias, duras, e eu espero que você não seja uma dessas pessoas, a gente se refere a elas como pessoas sem coração. Coração representa o lugar dos sentimentos, mas você sabe que não tem sentimento nenhum lá. Coração é só um músculo, bombeia o sangue. Responsável por isso, uma função vital para o nosso corpo e o bom funcionamento dele. Mas, por que então nós colocamos no coração a responsabilidade ou a centralidade, às vezes, da nossa vida? O texto de Provérbios, capítulo 4, versículo 23, nos diz que se de tudo que a gente tem que guardar, a gente deve guardar o quê? Por quê? Ó, porque dele procede toda a vida. Ou seja, o que o texto está dizendo não é simplesmente que esse órgão é responsável pelo funcionamento do corpo, ou bombeamento do sangue. Ele está dizendo que toda a nossa vida depende desse coração. É muito interessante, então, nós pensarmos em corações saudáveis, porque nós estamos falando, então, de uma vida saudável, mas não uma vida saudável fisicamente, simplesmente. Nós estamos falando de uma vida saudável porque ela tem coração saudável e tudo que há nesse coração é saudável por conta, tudo que esse coração vive é saudável. Coração também representa relacionamento. E falar de relacionamento também é muito interessante, porque relacionamento transcende um ambiente familiar. Ou seja, às vezes nós chegamos no meio de maio e a perspectiva é de viver família. E vamos ouvir esse sermão de família, mensagem sobre família. Como o marido deve lidar com a esposa, como a esposa deve lidar com o marido, tudo isso é extremamente pertinente e importante. Mas é muito interessante quando nós falamos de relacionamento, porque ele é um termo muito mais amplo e abrange, por exemplo, aqueles que não têm marido, não têm esposa ou não têm filhos. Mas todos nós vivemos relacionamentos. E precisamos então construir relacionamentos saudáveis. Mas nessa série nós vamos falar de um coração saudável a partir dos problemas que esse coração enfrenta. E o primeiro problema que nós separamos a partir desse coração, está funcionando? Não está funcionando. Se chama arritmia. Bem, o que é arritmia? Quem sofre aqui de arritmia? 1, 2. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu espero que você saia daqui nesta noite com arritmia, para você entender algumas coisas muito importantes para a vida. Mas eu separei um vídeo, pode colocar então um vídeo, que vai falar desse problema cardíaco, e a partir dele nós vamos tirar alguns exemplos. Doenças do coração Doenças do coração podem matar jovens em um mal súbito, tal como aconteceu com esse adolescente, o irmão do MC Gui. A reportagem é de Solange Boulos. Podem matar jovens em um mal súbito, tal como aconteceu com esse adolescente, o irmão do MC Gui. A reportagem é de Solange Boulos.
mal que atinge 9 milhões de brasileiros. A arritmia cardíaca é a alteração no ritmo do coração, que pode bater mais rápido, mais devagar ou ainda de maneira irregular. Para 7% dos pacientes, a doença é hereditária. Na maioria das vezes, hábitos saudáveis diminuem os riscos. A redução da quantidade de sal na comida, a redução da quantidade do açúcar para não se tornar um diabético, a redução da quantidade de gordura para não aumentar o colesterol e sofrer um infarto, que é a base das arritmias mais graves. E a arritmia já não poupa nem os mais jovens. 20% dos pacientes têm entre 15 e 44 anos. Mariana tinha só 25 quando começou a sentir muito cansaço. Nunca imaginei que isso pudesse estar atrelado a alguma coisa do coração. E aí, quando você descobriu? Levei um susto. Palpitações, tonturas e desmaios são os sintomas mais frequentes. Fraqueza, pressão baixa e quadros de confusão mental também trazem os pacientes até os hospitais. O problema é que nem sempre a arritmia cardíaca apresenta esses sinais e são justamente os casos silenciosos os que oferecem risco maior. É a chamada morte súbita. São mais de 300 mil todos os anos no país. Quanto mais jovem o paciente, mais fulminante o ataque. Mariana fez cirurgia, passou a cuidar da alimentação e agora leva uma vida normal. Eu aconselho todo mundo assim, a não menosprezar qualquer sintoma, por menor que seja, vai no médico, faz um exame. Não custa. Pensa então em arritmia, o prefixo A é de negação. Então, eu lembro muito de arritmia por causa da música, né? A gente tem algumas particularidades na música. Quando a gente fala de uma música sincopada, é que ela geralmente sai fora do tempo forte. Ou seja, ela está fora do ritmo normal e as pessoas ficam muito confusas. A gente percebe que os irmãos podem não ter arritmia cardíaca, mas vários têm arritmia do ritmo mesmo. Quando a gente pede, vai cantar alguma música mais animada, alguém resolve bater palma, Jesus é misericordioso, né? Porque alguns irmãos são completamente fora do ritmo. A sugestão é que você olhe para alguém e assim, vê se você está igual, pelo menos alguém, quando você está batendo palma, porque senão você pode estar fora do ritmo. O vídeo fala duas coisas bem interessantes. A arritmia é a doença em geral, mas quando o coração está acelerado se chama taquicardia, e quando ele está desacelerado e está batendo mais devagar do que deveria, ele chama bradicardia. Então, a arritmia é o descompasso, ou seja, não está fora do ritmo que deveria bater. As pessoas convivem com a arritmia. Temos aqui, o Lico está aqui, levantou a mão, vive com a arritmia. Graças a Deus por isso. Senão ele já teria encontrado com o Senhor Jesus. Mas a ideia é que alguns casos são tão graves que eles precisam de cirurgia ou de tratamentos muito mais intensivos. Agora, a arritmia ela provoca sintomas difíceis, como cansaço, as pessoas sentem cansaço, falta de ar, dor no peito, palpitação demais, as pessoas sentem o coração quase sair pela boca. E qual é a relação que a arritmia tem com os relacionamentos? Simples, existem relacionamentos fora de compasso. Relacionamentos que ou são muito acelerados ou não são acelerados, e relacionamentos que entram em choque por conta disso. E o problema da arritmia é que ele pode levar ao mal súbito, ou seja, a morte instantânea, também chamada de parada cardíaca. Então, por que acontece isso? O coração ele bate fora do ritmo e ele acaba não bombeando o sangue necessário para o corpo. E então é como se ele estivesse parado, porque ele não está suprindo o organismo de tudo, de todos os componentes químicos necessários para nós. O camarada, então, ele tem uma parada cardíaca e morte. Só que o grande problema é que tudo isso é silencioso. Não fica avisando para a gente, vai acontecer hoje à noite no culto. Você já deve saber de pessoas que tiveram mal súbito e morreram assim. Uau, foi um infarto fulminante, o camarada morreu, parada cardíaca, já era, acabou. Mas, gente, se a gente faz a relação de que um coração também é um lugar de relacionamento, é simples a gente pensar que, de alguma forma, os relacionamentos também podem viver uma falta de ritmo. E o pior, alguns relacionamentos podem viver o mal súbito e chegar ao fim. A cada dia que passa, eu vejo o relacionamento chegando ao fim. E é óbvio, estou falando de casamento mesmo. As pessoas estão chegando a um fim. Elas estão aprovando, de fato, o divórcio. Isso é triste, mas é verdade. As pessoas estão chegando à conclusão de que não é possível viver junto.
Hoje, na hora do almoço, meu pai e minha mãe falaram assim: lembra do seu primo, que você foi no casamento 6 meses atrás? Lembro, está separado. E eu acho que ele separou com 1 mês de casamento. E eu fiquei assim, meu Deus, mas o que aconteceu? O que se passou? Qual foi o problema tão grave que pôs fim a esse relacionamento? Bem, pôs fim. Algumas pessoas até se dizem não favoráveis ao divórcio, mas elas chegam e encontram com o divórcio como como uma solução, e acabam se separando. É comum ver hoje, até dentro da igreja, um diálogo, um discurso de conformação. Não tem jeito, tinha que separar, é melhor separar do que viver assim. Ou seja, a gente acha que a solução é sempre aquilo que Deus reprovou. Se a gente lesse Mateus capítulo 19, a gente nunca diria que o adultério é a única causa para o divórcio. Se a gente lesse com atenção o texto bíblico, porque Jesus deixa claro que Moisés deu carta de divórcio por um motivo: dureza de coração. A gente tem coração duro. Sabe aquela coisa de eu não quero mais falar com você, não vou mais me relacionar. E é interessante que quando eu escrevia esse texto, eu parei para pensar que, embora muitas vezes a gente não seja favorável ao divórcio de casamento, mas a gente é favorável ao divórcio de amizade. Amizades chegam ao fim. Não, é melhor você viver para lá e eu viver para cá, e a gente continua assim. E é possível que se tenha relacionamentos em qualquer ambiente, trabalho, escola, dentro da igreja, dentro de casa, de pessoas que convivem isso e toleram. Eu sofro de um grave problema, irmãos, de um grave pecado. Eu não contenho a minha língua em determinados momentos. Orem por mim. Em determinado momento da minha vida, eu estava pregando numas bodas de casamento, e sentou na minha mesa um casal muito amigo, e eles eram separados, mas viviam juntos. Deu para entender? Separados de fato, mas viviam debaixo do mesmo teto. Chegaram a um acordo: nós já temos idade, eu não consigo arrumar uma casa, nem você, vamos dividir as despesas de casa, e cada um dorme num quarto, e vivemos felizes até que a morte nos separe. Isso foi tão triste para mim, e é tão triste, que eles sentaram à mesa, começaram a conversar, e eles falaram: poxa, interessante, mensagem que você pregou, tarará, tarará, e eu soltei, irmãos. E eu falei assim: olha, vou ser bem sério para vocês, tem uma coisa que vocês fazem que me incomoda profundamente. É vocês conviverem como melhores amigos, mas não serem capazes de viverem como marido e mulher. Eles assim: não, mas isso aí a gente descobriu que não dá para viver casado, mas dá para viver dentro da mesma casa. Por que vocês não chegam a essa conclusão casados? E cada dia que passa, eu vejo que casamentos que terminaram em divórcio, marido e mulher continuam se falando. Eu não estou dizendo aqui que se alguém deveria ter ódio mortal, mas por que não conseguiu resolver o casamento? Essa é a grande questão. Se consegue conversar depois, por que não consegue conversar antes? Se consegue manter o relacionamento depois, por que não consegue manter o relacionamento antes? É um descompasso geral, uma caminhada esquizofrênica, louca, assim, sem medidas. E alguns relacionamentos estão sofrendo de arritmia. E eu não estou falando só de casamento. Tem gente que vive os relacionamentos de amizade que são estranhos. Agora, você não tem arritmia, graças a Deus, mas existem alguns sintomas que podem te levar à arritmia. Algumas situações que podem te levar à arritmia. Abandonei, não está funcionando. Entre eles, ataque cardíaco. Então, se tiver um infarto, você pode ter arritmia. Se você bloquear as artérias, você come aquele carrezinho bem gordurado, aquela picanha, um dia você pode ter arritmia. Os crentes aí que estão cuidando do templo do Espírito Santo sendo hipertensos, né? Aumentando a tensão do espírito, podem ter arritmia. Os outros que estão cheios de açúcar no sangue, diabéticos, hiperordismo, fumo. Graças a Deus aqui ninguém fuma. Os irmãos também não bebem, só os crentes da França. O outro a gente tem um problema, né? Os crentes que têm alto consumo de cafeína, esses podem ter entre nós, né? Vamos orar por eles. Esses que usam drogas não existem entre nós, né? Nem ilícitas, nem ilícitas. Entre nós não há crentes que usam remédios para dormir. O estresse. Quem daqui é estressado? Ninguém.
somos todos light, suaves, né? Extremamente leves. Você tomou um choque elétrico, né? Vai que você estava soltando pipa, tomou um choque elétrico ou qualquer outra coisa, e até a poluição do ar pode fazer o seu coração ter arritmia. Então, se ficar, o bicho pega, e se correr, o bicho come. Ou seja, existem muitas possibilidades para que, de alguma forma, você tenha arritmia e desenvolva isso no seu coração. Mas o que é importante? Por que devemos tratar a arritmia? Simples. Primeiro, faz mal para a saúde. Segundo, se a gente tiver hábitos saudáveis, a gente diminui o risco de ter esse problema no coração. Terceiro, eu não posso menosprezar os sintomas, porque o último pode me matar. E embora eu ache que estar no céu é algo maravilhoso, quem aqui quer morrer nesta noite? Viu? Simples. A gente lida com a morte, mas a gente sabe que se essa morte chega, de alguma forma a gente quer amenizar seus sintomas, ou pensar que os nossos dias serão maiores. Chegamos então a um texto que fala de um completo descompasso, e eu queria que você lesse comigo. Vamos ler juntos? Portanto, que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo, ou uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em língua, ou uma interpretação. Tudo seja feito para a edificação da igreja. Portanto, que diremos, irmãos? Que diremos? O que vamos dizer para vocês? A expressão de Paulo é conclusiva. A igreja de Corinto é uma igreja problemática. Irmãos, Paulo, tecnicamente, escreveu 3 cartas para essa igreja. Na Bíblia você tem 2, mas quando você pega a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, ele diz que em carta que já vos escrevi, então você sabe que tem uma antes daquela que a gente chama de primeira. Então você tem no mínimo 3 cartas para falar da igreja de Corinto. A igreja de Corinto talvez seja a igreja mais complexa. E por que ela está no texto bíblico? Para provar que nós somos complexos. Capítulo 1 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Irmãos, cada um é de um pastor. Um é de Cefas, outro é de Paulo, outro é de Apolo. E é uma coisa muito interessante. Quem foi o pastor que te batizou? Fala aí. Javan. Paulo de Tarso. Sérgio Maranhão. Fábio Quintanilha, eu já ouvi falar nesse nome. Daniel Teixeira. Uhul. É isso. Oliveiros Uhul. Manuel de Freitas. Muito bem. Nós temos ovelhas de quantos pastores aqui? Vários. E aí o que acontecia nessa igreja? Quem é o pastor atual? Fábio Quintanilha. Está perdido, meu irmão. Porque aí tem a ovelha do Apolo, tem a ovelha do Paulo, tem a ovelha do Cefas. E aí tem as ovelhas do Fábio Quintanilha também. E é interessante que por mais que você diga nós somos ovelhas de Jesus, amém, irmãos, ninguém está desconfiando disso. Significa que de alguma forma nós tivemos relações com os pastores que nos pastorearam. Então, os pastores que nos deram a primeira instrução, que caminharam com a gente no início da nossa vida, você traz isso no coração e muitas vezes você senta e você compara aquilo que você já ouviu com aquilo que você está ouvindo agora e você coloca na balança e diz assim, poxa, pastor mesmo, esse cara que está lá na frente, lá Fábio Quintanilha, pastor mesmo era o Manuel de Freitas, pastor mesmo era o Sérgio Maranhão, pastor mesmo era o... Ninguém aqui foi batizado pelo Álvaro Reis não, né? Graças a Deus. É porque o Álvaro Reis esteve aqui em 1922, só para saber. E aí, nós temos ovelhas de vários pastores. O problema da igreja de Corinto. Uma igreja completamente dividida. Nós gostamos mesmo da liderança do pastor tal, da liderança tal. E aí Paulo começa já o primeiro capítulo, mas descendo a régua, irmãos. Falando, como é que vocês se reúnem isso? Como é que vocês podem isso? Tal. E o problema era tão grave, irmãos, que repercutia em todas as reuniões da igreja. Paulo, em todos os capítulos da carta de Paulo aos Coríntios, seja na primeira ou na segunda, ele vai falar de problemas que a igreja está vivendo. Quem nunca
leu o texto de Paulo sobre a celebração da Santa Ceia. O que o texto diz? É uma instrução sobre a ceia, sobre o que deve fazer ou o que não se deve fazer? É uma instrução a partir do erro, ou seja, vocês se reúnem, cada um come primeiro, não se preocupa com a família que não tem necessidade, cada um resolve o seu problema, faz a sua quentinha, leva a sua comida para casa, mas a gente dentro da igreja que está passando necessidade. E ele diz, não são poucos os que estão dormindo, ou seja, não são poucas as pessoas dentro da igreja que estão passando dificuldade dentro de relacionamento dentro da igreja. Meu irmão, a carta de Paulo aos Coríntios mostra um completo descompasso. E não é apenas teológico, mas ele vai impactar nos relacionamentos. Por que então Paulo escreve 1 Coríntios capítulo 12 sobre a figura do corpo? É que tem gente que se acha muito privilegiado porque tem determinados dons e menospreza outros que não têm os seus dons. E ele diz, mas Deus deu muito mais valor a algumas partes do corpo e não deu muito valor a outras partes do corpo. O que Paulo está tentando fazer é equilibrar, porque todo mundo está querendo ser olho. Ninguém quer ser canela. Ninguém quer ser algumas partes do corpo. Paulo o tempo todo, e aí o texto que a gente conhece talvez mais profundo sobre o amor, é um clamor de Paulo à igreja para que eles se amem. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, irmãos, nada disso me aproveitará. O que Paulo está dizendo para a igreja é assim, gente, vocês fazem um monte de coisa, vocês acham que estão agradando a Deus, mas falta o básico, falta o amor. Uma coisa que nos chama atenção, qual é a única igreja que você menciona o fato de falar em outras línguas, ou que Paulo tem que tratar isso? Igreja de Corinto. Qual é a outra igreja que Paulo fala que há um problema da questão das línguas? Igreja nenhuma. A única igreja que enfrenta problema nessa área é Corinto. E olha o que o texto diz. Quando as pessoas se reúnem, igual a gente está aqui, um tem salmo, um tem palavra de instrução, um tem revelação, o outro tem palavra em língua, e o outro tem interpretação, e cada um tem uma coisa para fazer. Primeira coisa importante, os irmãos desta comunidade querem servir a Deus. Eu não nego que essas pessoas da igreja de Corinto têm o desejo de servir ao Senhor com os dons que Deus deu. E não vou entrar simplesmente na explicação de cada um deles, porque não é o nosso foco. Mas está claro no texto que eles têm dons dados por Deus e se reúnem para executar esses dons. Como a gente faz aqui. Só que tem um problema. Todos eles se reúnem, mas todos eles querem atuar, todos eles querem falar, todos eles querem compartilhar, e acaba entrando num choque de cada um tem que ter uma oportunidade, um serviço, uma disposição, e cada um tem que usar o seu dom, porque se ele não usar o dom, ele vai ser menosprezado, ele vai se sentir menosprezado. Mas o texto vai nos chamar a atenção de que tudo deveria ser feito para edificação da igreja. O que é edificar alguém? Boa pergunta, pastor. O que é edificar alguém? Quantas vezes você já ouviu a expressão edificar? É um sermão interativo, gostaria de ouvir sua resposta. Construir, fortalecer. A palavra edificar, no grego, significa equipar. Então é como se eu desse ferramentas necessárias para os crentes viverem seu dia a dia. Então, quando você ouve uma mensagem, se você se sentiu edificado, é que você recebeu as ferramentas para sair daqui e dizer assim, essa semana vai ser mole. Recebi os equipamentos necessários. Ou seja, você foi preparado para enfrentar o dia a dia. Mensagem que não foi edificante é que você recebeu, ouviu um monte de coisa, tal, coisas bonitas, importantes, informativas, mas que não equiparam você, não trouxeram você para a realidade do dia a dia. Ou seja, olha que coisa interessante, os crentes cantavam um salmo na igreja. Cantavam um salmo, coisa bonita,
tocavam os instrumentos, maravilha, vinha um irmão com uma palavra de instrução, o outro tinha uma revelação, sei lá como é que dava isso, o outro trazia uma palavra em língua, o outro interpretava alguma coisa, mas no fundo não existia edificação. Por quê? Porque a única preocupação da igreja de Corinto, e não sou eu que estou dizendo isso, é o apóstolo Paulo, é um fim em si mesmo. As pessoas se reúnem lá para fazer aquilo que acham interessante. Irmãos, eu vou dizer uma coisa como pastor, nós não somos diferentes da igreja de Corinto. Sabe qual é a grande crise das pessoas hoje na igreja? Elas vêm para a igreja e se elas não fizerem alguma coisa, às vezes elas não se sentem úteis. Eu não fiz determinada coisa, eu não participei disso. O irmão, ele acha que ele é desprezado porque ele está há 10 anos na igreja, ele nunca foi eleito diácono ou presbítero. Quantas pessoas eu conheço já entraram em crise por conta disso? Quantas continuam entrando em crise porque elas acham que elas são úteis a partir do momento que elas têm um salmo, um hino, uma palavra de instrução, uma revelação, uma língua, uma interpretação e tudo isso. Mas eles não entendem que o fim é a edificação da igreja, ou seja, se eu tenho alguma coisa para fazer, mas isso não vai edificar a igreja, é só uma coisa bonita, irmãos. E a gente precisa fazer a distinção. Tem coisas na igreja que não são para edificação, às vezes são só bonitas, às vezes são só legais, são só para comunhão, mas não são para edificação. E se não são para edificação, o que eu deveria fazer? Não fazer. Não fazer. Mas eu entendo que eu tenho que fazer. E muitas vezes a igreja tem projetos para atender a necessidade das pessoas, porque as pessoas caminham num compasso e não querem caminhar todas juntas no mesmo compasso. Qual é o crente que não tem descontentamento com os projetos da sua igreja, ou a ausência de alguns projetos? É porque ele entende que se não caminha naquela direção, ele não caminha com a igreja. Ele decide não caminhar, ele decide se afastar porque não está caminhando no passo dele. Isso é um problema de arritmia, irmãos. É um problema de arritmia. Ou seja, quando a gente decide ou entende que os nossos passos são diferentes, eu digo assim, cara, não dá para caminhar junto com você não, vou caminhar para cá porque o pessoal daqui caminha mais rápido. Em geral, os crentes sofrem de taquicardia. As coisas precisam acontecer rápidas. Mas a igreja também sofre de um problema grave de bradicardia. As coisas demoram muito para acontecer. Demoram muito. A expressão obra de igreja é uma crítica para nós. Quantos anos demora uma obra de igreja para concluir? Estamos falando de uma igreja na França, não uma igreja em Cavalcante. Isso não é um problema nosso. Mas sabe por quê? A gente não caminha no mesmo passo. A gente faz um projeto aqui, larga ele aqui, aí o outro começa um aqui, a gente começa aqui, e vai assim, vai assado, e a gente não vai no ritmo como um corpo. Vamos chegar lá juntos. Não, a gente chega meia dúzia, e depois resolve. Como é que faz? Bem, esse problema de arritmia, de nós queremos fazer a coisa do jeito que nós queremos, pode nos levar a alguns problemas graves e que a gente precisa tratar. Geralmente, o que nos leva à arritmia nos relacionamentos são choques frequentes, eu chamei de hipertensão. Irmãos, a vida tem me ensinado uma coisa muito séria. Olha para mim por um segundo. Discuta menos. Brigue menos. Exponha menos as suas opiniões. Às vezes elas não são relevantes. Às vezes as suas opiniões machucam muito. Doem mais do que fazem bem. Quer um pedido sincero? Fica quieto. Não gere hipertensão nos relacionamentos achando que isso vai fazer bem de alguma forma. Hipertensão mata. Segunda coisa grave que às vezes existe é a falta de comunicação. Eu já me deparei com algumas situações que para mim são escândalo e me fazem tropeçar mesmo. É de pessoas que acham que não conseguem conviver com outras. Triste essa conclusão. A pessoa realmente não dá. Lá fora, não dentro da igreja, que isso não é expressão de crente. As pessoas dizem que o meu santo não bate com o dele. Mas se isso sai da boca do crente, isso é pior ainda, que não tem santo nenhum. Falta de comunicação, falta de interesse no outro.
problema do outro é um problema do outro, não é um problema meu. Outra coisa que pode levar à arritmia são os vícios. Lembra lá que nós falamos do vício do café, as drogas, tal. E os pecados nos levam para onde? Se não a arritmia nos relacionamentos. Eu temo a pensar, irmãos, que muitas vezes a gente trata os assuntos como sociológicos, psicológicos e tantos mais, mas o problema está na nossa essência, se chama pecado. A gente precisa tratar o pecado que está no nosso coração. Se a gente não trata esse pecado, a gente tem problema com a mulher, tem problema com o marido, tem problema com os filhos, tem problema na igreja, tem problema com tudo quanto lugar. E o problema se chama pecado. O problema não é porque o fulano, ele foi atropelado, teve trauma, ele engoliu líquido amniótico, não é nada disso. O problema se chama pecado. E um problema grave é que hoje as pessoas decidiram conviver com o pecado. A igreja de Corinto convivia com o pecado. Meus irmãos, é sempre um assunto que me vem à cabeça quando eu lembro da igreja de Corinto, porque 1 Coríntios capítulo 5, Paulo diz que ele entregou umas pessoas dentro da igreja para a congregação de Satanás, que é uma igreja que ficava na esquina, porque os camaradas que estavam dentro da igreja, eles tinham relacionamento sexual com a própria mãe. De arrepiar, não é? De arrepiar. E pensar que o camarada sentava no culto e ele cantava: minha família. Horrível isso. O camarada, ele cultuava a Deus, mas estava sentado aí, o miserável, tendo relacionamento sexual com a própria mãe. Ou seja, é possível que a gente conviva com os maiores absurdos do pecado, porque eles são vícios. E a gente precisa de alguma forma se libertar. E como não dizer que a gente vive num tempo estressado? Alguns irmãos estão na ponta dos pés, com 10 pedras na mão, prontos para atirar. Por isso que eu falei, se você não pergunta, você não toma pedrada. Às vezes fica quieto. O estresse é um problema do nosso tempo. Irmãos, e eu percebo que os relacionamentos estão sofrendo de arritmia por uma coisa simples. As pessoas estão cansadas. Vamos fazer uma enquete aqui. Quem se sente cansado? Aí, viu? Cansaço. Você acha que isso não impacta o seu casamento? Você acha que isso não impacta o seu relacionamento com os irmãos dentro da igreja? Você acha que isso não impacta o seu relacionamento com Deus? Você acha que é mole prestar culto a Deus cansado? Você acha que isso de alguma forma não te dá dando um sintoma de que você sofre de arritmia? Cansaço, irmãos, é sinal de que o coração está num descompasso. Ou seja, ele está mais cansando, você faz, e o último resultado não é, estou me sentindo bem, estou me sentindo cansado. É aquela coisa que parece enxugar gelo, você enxuga, ele começa a molhar de novo, você enxuga, vai de novo, e daqui a pouco você cansa e larga a toalha para lá e até o gelo. As pessoas estão cansadas. Meu irmão, não negue isso. Quando você, no seu domingo, não tem mais prazer de vir à igreja, isso não é um problema da igreja, isso é um problema seu. Olhe para o espelho e diga assim: eu estou sofrendo de arritmia. Eu estou cansado. Como é que eu trato o meu cansaço? Não é ficando em casa vendo Faustão, meu irmão. Pelo amor de Deus. Isso vai te dar um infarto fulminante. Mas não é isso, não é ficando em casa simplesmente, eu não vou à igreja, eu viajei 1º de maio, estou muito cansado, segunda-feira eu trabalho, o Senhor é misericordioso, vai compreender por que eu não fui para a igreja. Nem sei se algum irmão está nessa condição, ok? E se a carapuça serviu, é Deus falando. Mas é aquela coisa, o tratamento do cansaço não é não fazer alguma coisa, é: Senhor, por que eu estou me sentindo cansado? Por que ler a Bíblia é chato? Não deveria ser, concorda comigo? Por que falar com Deus, a gente começa a conversar com Deus e dorme na beira da cama e acorda no outro dia, Senhor, amém, Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas. Falta de ar, o sufocamento, você não consegue estar em determinados ambientes, você está constantemente irritado, qualquer palavra te irrita, o pastor disse amém, você, ai meu Deus, que coisa de novo, pastor. Está irritado por qualquer coisa, sintoma. E aí, sabe o que é interessante, irmãos? É que, por que a gente precisa então tratar a arritmia no Evangelho? Qual é a conexão disso com o Evangelho? E aí veio Jesus e disse que o relacionamento é fundamental. Ele resumiu os 10 mandamentos em 2. O primeiro,
amar a Deus sobre todas as coisas. Então, você deve amar a Deus. Eu ia fazer uma brincadeira, não vou fazer brincadeira. Você ame a Deus sobre todas as coisas. Queria dizer que, embora o meu Vasco ganhou hoje, eu nem mencionei isso na mensagem. Que eu amo a Deus sobre todas as coisas. Eu arrumei algum jeito de mencionar isso. Então, amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo, amar ao próximo. Mas olha que coisa, você precisa perceber a evolução do conceito na cabeça das pessoas. Mateus capítulo 5, versículo 43, Jesus começa assim: ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Não foi eu que disse isso. Jesus disse que esse é o conceito que as pessoas tinham. Abra a sua Bíblia e veja. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Ou seja, era possível que alguém amasse algumas pessoas e odiasse outras. Jesus disse: não, nada disso. Você deve amar o seu próximo como a ti mesmo. Por que que o sacerdote e o levita, na parábola do bom samaritano, eles passam de largo? Eles são pecadores? Não, eles estão cumprindo a lei. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eles entendiam assim. É possível passar de largo e deixar para lá. Mas Jesus chama a atenção: não, ele é teu próximo, vai até ele. Então você tem que amar como você se ama. Mas Jesus ainda ampliou o conceito, irmãos. O último conceito que Jesus nos deixou é: amem-se uns aos outros. Leia comigo, por favor. Amem-se uns aos outros como eu vos amei. O que Jesus está dizendo é assim: você já ouviu amar e odiar. Você já ouviu amar como você se ama. E eu estou te ensinando: ame como eu te amo. Irmãos, isso é sério demais. Isso é sério demais. Porque Jesus não simplesmente me deu um mandamento e disse assim: Fábio, você tem condição de amar como eu amo as pessoas. Amar como Jesus ama as pessoas. Queria que você olhasse assim ao redor agora, na sua mente, assim, pensasse nas pessoas que circulam a sua vida. Todas elas. Seu chefe, seus colegas de trabalho, seus colegas de faculdade, seus vizinhos. E você pensasse nas pessoas, e a pergunta que você se fizesse assim: eu amo essas pessoas como Jesus as ama? Provavelmente a resposta é não. Por quê? Por quê, irmãos? Porque nós decidimos viver uma arritmia do Evangelho. Nós conhecemos o Evangelho de teoria, mas cumpri-lo na prática é quase uma coisa dos anjos. Nós conhecemos o Evangelho de cor, nós sabemos o que Jesus mandou fazer, mas executar, irmãos, é uma coisa difícil pra caramba. A gente espera chegar no céu, é mais fácil. Nós seremos transformados como num passe de mágica. Teremos um novo nome, um novo corpo, seremos completamente novos, tudo resolvido, as coisas ficaram para trás, mas nós não entendemos que Jesus mandou que a gente deixasse as coisas para trás e, de fato, vivesse como novas criaturas. Irmãos, ou a gente acredita que o Evangelho é possível, ou a gente não acredita no Evangelho que é possível. Na quinta-feira, num pequeno grupo, nós estamos reunidos lá, e uma pessoa disse que ele passou 8 meses sem vir à nossa igreja, 8, 10 meses, porque no primeiro dia que ele veio à igreja, ele ouviu uma palavra de uma pessoa que fez muito mal para ela. Uma palavra, um comentário a respeito da roupa que ela usava. Um comentário a respeito da postura que ela tinha. E essa pessoa decidiu se afastar. Graças a Deus, essa pessoa está de volta. Mas quantos entraram pela porta da frente e saíram pelas portas dos fundos e nós nem sabemos os seus nomes? Na caminhada do discipulado, eu tenho aprendido que tem uma regra muito importante. Eu queria pedir para você gravar essa regra comigo e cumprir isso a todo custo. A porta da frente é a maior porta que nós temos. As portas laterais e dos fundos, elas devem ficar fechadas.
Mas o sentido é que as pessoas que entram, elas são tão bem tratadas e sentem que aqui é uma família, que aqui é um compasso, e que todo mundo caminha no mesmo ritmo, e que a gente respeita aqueles que caminham mais devagar, e a gente caminha com eles também, e aqueles que são mais acelerados, a gente volta um pouquinho para caminhar junto. A ideia é que ninguém que entre se perca, porque nós temos a preocupação de tratar os nossos irmãos como Jesus amou as pessoas. Fechar a porta dos fundos não é uma estratégia para encher a igreja, é evangelho. Quem fala o que não deve faz as pessoas tropeçarem. Quem trata os relacionamentos de forma descartável. Quem despreza as pessoas que chegam e que sentam do seu lado e que você nem sabe o nome, não sabem o que Jesus faria. Porque de todos nós, irmãos, se Jesus percebesse que existe uma só pessoa que precisava de sua palavra, Jesus saía em direção a ela. E talvez é a pergunta que eu faço para você. Quando a gente canta aquela música final e a gente diz assim, olha, se abraça aí, dê um abraço na pessoa que está do seu lado, quem você procura para abraçar? Haja como Jesus, procure quem não é abraçado. Olhe para trás, olhe para o lado. Perceba quem está, quem é diferente, vá na direção dessa pessoa, pergunte o seu nome, mostre interesse por ele, mas não no interesse de, nós queremos você na nossa igreja, não, nós queremos que você conheça Jesus. Vá até essa pessoa, se importe com ela. Nós sofremos de arritmia. Ao mesmo tempo que eu vejo crentes muito preocupados com isso, eu vejo crentes nada preocupados com isso. Ao mesmo tempo que eu vejo crentes que sabem o evangelho de coi, olho para suas famílias e vejo completa arritmia. Estão tendo um infarto dentro de casa e não sabem. Casamentos distorcidos, pais que não ensinam os filhos direito, umas aberrações que a gente tem aí. Que evangelho que nós conhecemos? Eu tenho um desafio então prático para você. Na verdade, um desafio que eu entendi do evangelho. Acho que a gente precisa tomar decisões. E tomar decisões não tem nada a ver com livre-arbítrio. E deixa esse papo para outra hora. Mas eu entendo que se você entende que o que Deus está falando com você realmente vem de Deus, você precisa tomar algumas decisões. Primeiro é, não vou conviver com arritmia nos meus relacionamentos. Eu preciso fazer as coisas para abençoar a vida dos outros. Eu preciso que a minha palavra, a palavra que saia da minha boca, o olhar que eu tenho, o texto que eu digito, é preciso que a ligação que eu faço seja para abençoar a vida de alguém. Decida abençoar a vida das pessoas. Não decida por conviver com a indiferença, com os problemas constantes. Não decida por deixar as coisas para lá. Decida resolver, pedir ajuda de Deus. Irmãos, nós vamos participar agora do momento que faz um raio-x, uma tomografia, uma ressonância do nosso corpo, que é a Santa Ceia. E o apóstolo Paulo diz que quem participa de forma indigna do corpo e do sangue do Senhor se torna réu deste corpo e desse sangue. E eu cansei de ver crentes deixando de tomar a Santa Ceia porque estão em pecado. Deveriam na hora pedir perdão a Deus. Quem nos fez dignos de participar desse momento? Quem nos fez dignos? Jesus Cristo. Quando eu digo que não quero participar, eu estou dizendo na cara de Jesus. O que o Senhor fez por mim, deixa para lá, porque eu não consigo resolver o meu problema com meu irmão. Meu irmão, o que Jesus fez por você é seríssimo, seríssimo. Ele nos tornou um corpo, não 2, nem 3, nem 10. Nós somos uma família, uma. Vocês são meus irmãos. Nós precisamos nos tratar como irmãos. Nós precisamos entender isso. Acho que o primeiro passo é você decidir: eu não vou conviver com a indiferença nos relacionamentos. Não conviva. Tome essa decisão. Se você é crente, já é discípulo de Jesus, participa da ceia. Sai daqui e resolve. Liga para quem tem que ligar. Manda mensagem. Vai orar de joelhos. Fazer o que você acha que tem que fazer, mas resolve. Você precisa decidir isso. Não ser indiferente, a não se importar, a não sentir dor, a achar que a parte que está saindo do nosso corpo não dói mais, ela está morta e deixa para lá, e colocar a culpa no Senhor Jesus.
Não seja indiferente com as pessoas que te odeiam, que te abandonaram. Não seja indiferente com as pessoas que foram duras com você. Vá atrás delas. Vá atrás delas. Não seja indiferente com as pessoas que entram na igreja. Não seja indiferente com as pessoas que batem na porta da sua casa. Não seja indiferente com as pessoas que estão clamando por socorro e o único jeito que elas têm é postar bobagem no Facebook. Não seja indiferente. Creio que você pode tomar uma decisão hoje. Resolver a arritmia dos relacionamentos. Eu quero pedir que Deus nos ajude para isso. Para que a gente entenda que a arritmia mata. Mas não mata só o outro, não. Mata a mim mesmo. A minha preocupação como seu pastor é quanto do seu coração já está necrosado e morto, indiferente. Mas Jesus pode restaurar. Você pode olhar ainda e ter esperança, mesmo quando não há esperança. Jesus pode fazer isso. A pergunta que eu faço para você é: você quer? Você quer resolver essas coisas? Entende que é de Deus resolver essas coisas? Vamos orar? Maravilhoso e bom Deus, tem misericórdia de nós. Somos homens e mulheres de lábios impuros e vivemos no meio de um povo de impuros lábios. E os nossos olhos estão diante do Deus Todo-Poderoso. E o que ressalta em nós é o nosso pecado. Percebemos que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Tem misericórdia de nós. Ajuda-nos, Senhor, para que a gente não seja indiferente. Ao perceber os sintomas como cansaço, estresse, falta de comunicação, nos ajuda a tratar. Nos ajuda a não abandonar. Nos ajuda a não esquecer, a não menosprezar. Nos ajuda a tratar com carinho cada pessoa que chega, a amar como o Senhor Jesus nos amou. Muito já nos foi ensinado, até que poderíamos amar e odiar o nosso próximo. Mas o Senhor Jesus nos falou que a gente deveria amar, não simplesmente como nos amamos, porque às vezes falta até amor próprio. Devemos amar como o Senhor Jesus amou. Ajuda-nos. Se alguém tem palavra, salmo, língua, interpretação, que tudo seja feito para o crescimento e não com um fim pessoal. Que o Evangelho do Senhor Jesus não simplesmente nos incomode, mas que Ele nos transforme. Em nome de Jesus. Amém. Quero convidar presbíteros e diáconos a virem à frente.